Sejam todos bem-vindos a esse dia bem atípico, né? Vocês fizeram uma proposta simulado e a ideia é fazer a proposta simulado e também ter uma assessoria. Porém, o que aconteceu? Semana que vem nós vamos ter um feriado. E aí, como é feriado na terça-feira, não vamos ter aula, como é na quarta-feira também, feriado Dia dos Professores, não vamos ter aula. Por essa razão, eu tentei fazer duas coisas ao mesmo tempo. A proposta simulado e também a aula de crase, que eu fiquei devendo. Já começou na aula passada, mas eu não concluí. Nós vamos concluir hoje, tá? Prof, não deu tempo fazer a proposta, não tem nenhum problema. Como a plataforma vai ficar fora do ar para uma modificação, vocês só vão poder mandar essa proposta, essa redação depois, tá? Então, eu vou no grupo dizer, gente, a plataforma já está funcionando. E aí, vocês vão mandar essa redação na hora. E aí, eu vou mandar também os corretores, porque eu estou pensando em fazer uma coisa diferente. Daqui para amanhã, eu digo se a gente faz ou não. A minha ideia é agora deixar vocês escolherem os professores. E aí, eu vou poder, estou pensando em colocar a lista para que vocês possam preencher antecipadamente, porque cada professor tem uma quantidade. Você preenche antecipadamente quem é o corretor e depois manda para a plataforma. Como eu não decidi ainda, daqui para amanhã eu digo para vocês, tá certo? Mas a minha ideia é essa. O que é que acharam de escolherem os professores? Eu coloco à disposição todos os professores daquela turma e você escolhe o professor. De modo que você, até o Enem, pode ficar escolhendo qual professor com que você mais se identifica ou, de repente, o professor com o qual você não teve correção e você gostaria de ter. Que bom, né? Então, vamos fazer o seguinte, aguardem o momento em que eu vou dizer que a plataforma volta a funcionar e aguardem o momento em que eu vou dizer se nós vamos, se vocês vão escolher ou não, tá bom? Combinado? Tem como mudar daqui para lá ou fica só um até o fim? Não, toda dica da produção você vai escolher. A ideia é toda semana você poder escolher o corretor daquela semana, entendeu? Então, vamos lá. Semana que vem é feriado, não temos aula. E aí, na semana subsequente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter, novamente, dois temas, tá certo? Nós vamos ter o tema dessa proposta aqui e vamos ter um outro tema, que se vocês olharem no caderno de vocês, vocês têm um tema que é os impactos, se eu não me engano, da tecnologia na vida dos jovens. É uma coisa assim, eu não me lembro. Mas o eixo temático é tecnologia. Por quê? Porque com a proposta de hoje, eu queria que vocês percebessem o quanto a tecnologia tem o seu lado positivo num problema tão difícil que é a questão da saúde mental, né? Mas quais são os desafios para que a gente possa, de fato, fazer com que todos os idosos tenham acesso a essa tecnologia? E aí a proposta estava bem legal para vocês perceberem isso. Com a proposta de hoje, eu queria trabalhar o repertório de tecnologia, o repertório voltado para a saúde mental e também para um público específico que é idoso. Então, a proposta fazia você caminhar por várias áreas. E aí, de hoje a 8, aliás, de hoje a 15, nós vamos ter uma aula em que eu vou falar de tecnologia, só que eu vou falar do lado negativo. Enquanto que na proposta de hoje tinha um lado positivo, nós vamos ver o lado negativo. Então, tem um lado positivo para os idosos, mas também tem um lado negativo para os jovens. Eu não estou defendendo apenas essas duas teses, mas eu estou dizendo que a tecnologia, como tudo na vida, tem um lado positivo e negativo. Só que este mês, eu estou querendo com vocês ampliar o repertório em relação à tecnologia, ao público jovem e ao público idoso. Top? E, ao mesmo tempo, relacionar à saúde mental. Então, é um mês riquíssimo de informação para que vocês possam entender que tu tem os dois lados, certo? Então, de hoje a 8, mas não tem muito tempo hoje, aliás, de hoje a 15, nós vamos falar, tem uma aula tema, e aí serão 3 horas de aula, normal, porque vai ser 1h30 para cada tema. E aí depois vocês vão produzir, e depois vocês vão mandar a redação e vai ter a correção. Aí na semana seguinte vai ser a aula de reescrita. Então segue assim a ordem do nosso planejamento de outubro. Combinado? E aí eu vou dar uma aula extra, vou combinar o dia com vocês para a gente falar sobre agentes.
tá bom? Vocês não vão ficar sem esse conteúdo. E agora, especificamente, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou começar falando sobre crase. Alguma dúvida em específico? Porque agora eu vou dar uma pausa aqui para compartilhar os slides de crase, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre esse problema que eu tenho visto tão recorrente na redação de vocês. Porque os demais, que eu já falei, nossa, tem apresentado muita melhora, tá? Questão do texto mais organizado, com tópico frasal, um repertório legitimado, que tem a ver com o tópico, conclusões completas, coisa mais linda, relacionada ao assunto, à discussão, conexões produtivas. Eu estou muito feliz. E eu disse a vocês que no finalzinho a gente começa a avançar muito. E por mais que, por uma razão ou outra, sua nota não foi tão excelente quanto você imaginava, você sabe que isso não corresponde ao nível que você está de conhecimento hoje, né? Então, se não tiver dúvida, eu vou começar a compartilhar. Combinado? Nossa aula de classe. A gente começou semana passada falando sobre crase. E eu não sei se ficou extremamente claro para vocês, espero que sim, o que é crase. Ficou claro para vocês o que é crase? O que foi que eu disse sobre crase? Eu disse que crase era a fusão oral e escrita de duas vogais idênticas. Inclusive, falei sobre esse assunto no Balanço Geral semana passada e não consegui concluir o pensamento. Mas aqui eu vou conseguir concluir. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, esse fenômeno, ele é um fenômeno histórico. Ele não é de agora, né? Ele é histórico. Então, veja só, palavras como aguardente, eu posso dizer que houve uma fusão, tanto na oralidade quanto na escrita da vogal A. Então, se as pessoas costumavam, deixa eu só pegar aqui uma caneta para facilitar a minha... Só organizar aqui melhor. Sim. Aqui. Se, por exemplo, a palavra aguardente... Só um minuto. Cadê minha caneta que não está funcionando? Deve estar ligada. Então, as pessoas falavam antigamente, me dê uma água ardente. Então, esses dois A aqui eram pronunciados normalmente. Só que com o tempo, as pessoas já não disseram, me dê uma água ardente, passaram a dizer aguardente. Então, esse A e esse A não eram mais pronunciados duas vezes, água ardente, duas vogais idênticas pronunciadas duas vezes, não. Era pronunciada uma única vez, aguardente, um A só. E aí passou a ser pronunciada na oralidade como um A, e passou também a ser grafada como um A. Neste caso, houve a fusão de duas vogais idênticas na oralidade e na escrita. Então, eu posso dizer que houve crase. A mesma coisa aconteceu com a palavra, por exemplo, a palavra caveira. Então, a palavra caveira, tinha um L, só para vocês relembrarem, tinha um L, e aí caiu. Com a queda do L, ficou caveira. E as pessoas falavam caveira, assim como a gente fala coordenação. A mesma coisa. E é o que acontece. Com o tempo, por alguma razão, por motivos linguísticos, essas palavras, as pessoas não passaram mais a dizer caveira, passou a dizer caveira. Então, do ponto de vista histórico, a palavra caveira se formou através da fusão de duas vogais idênticas. Então, eu posso dizer que houve crase. Assim como a palavra coordenação, vocês sabem, ninguém aqui diz voar coordenação, a gente diz voar coordenação, não é? Na oralidade, esse O aqui, esses dois O, está se fundindo e formando um só. Na
oralidade. Agora eu pergunto, na escrita está ouvindo essa fusão? Não. Na escrita nós continuamos escrevendo com 2 O, certo? Então, eu não posso dizer que houve crase, porque crase é só quando há a fusão oral e escrita, as duas. Alguma dúvida por aí? Sim ou não? Falem comigo, porque esse assunto é muito importante e eu quero que vocês dominem, tá? Só que aí a pergunta que todo mundo faz, e pelo menos se eu fosse vocês eu faria, é: certo, professora, entendi o que é crase. Agora me diga uma coisa, por que não tem o acento indicativo de crase? Não é? E aí a gente vai aprender que o acento indicativo de crase se chama grave. Então, quando eu digo que houve crase, eu estou dizendo que houve a fusão das duas vogais, tá? Agora, quando é que há o acento indicativo de crase, que é o que nós chamamos de acento grave? Tá aqui o nomezinho dele, acento grave. Aí, eu preciso chamar a atenção de vocês para 2 coisas. Vamos lá. Quais são as vogais? A, E, I, O e U. São as vogais da língua portuguesa, certo? Bom, A na língua portuguesa pode ser artigo, mas também pode ser preposição, tá? O que é artigo, Soraya? Artigo, vamos lembrar, artigo é o, os, a, as, uma, umas, uns. Lembram disso? Para que serve? Para vir antes de um substantivo. O, substantivo masculino, singular. O os, substantivo masculino, plural. O a, substantivo feminino. O as, substantivo feminino, plural. E assim vai, por diante. Para quê? O o e o a definem. Esse termo ao qual eu estou me referindo já foi dito anteriormente, então eu estou falando de algo específico, uma e uns de algo indefinido. Não vou ficar falando sobre isso, gente, porque afinal de contas é um assunto que vocês já devem dominar, tá? Então, na língua portuguesa, o que é que nós temos? O a, ele pode ser artigo, indicando que a palavra subsequente é feminina singular, massa, mas também pode ser preposição. O que é preposição? Quando eu digo gosto, quando eu digo confio, quando eu digo concordo, eu digo gosto, mas para dizer de que eu gosto, eu tenho que dizer gosto de. Confio em, concordo com. Com, em e de são preposições. O que é preposição? É uma palavra que se liga, que liga 2 outras palavras. Eu gosto de Soraya. Eu confio em Soraya. Eu concordo com Soraya. Então, isso aqui são preposições, que servem para ligar 2 palavras e estabelecer entre elas sentido. Então, no que diz respeito a palavrinha a vogal a na língua portuguesa, ela tanto pode ser artigo, presta atenção a isso, tá? Ela tanto pode ser artigo, como ela pode ser preposição. Tudo bem? Entendi, prof? Vamos lá, continue. Lá vou eu. Quando eu vou falar de eu vou dizer o é. O é, sim, o a é artigo, preposição e é vogal, né? O é vogal e o pode ser conjunção, lembra? Ligar 2 termos, né? O i é vogal, só é vogal. O o é vogal e também é o quê? Artigo. E o u é apenas vogal, certo? Então, o que é que todos têm em comum? Todos são vogal. Então, eu vou apagar aqui vogal, 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 vogal. Então, quando sobra, o que vai acontecer? A única vogal da língua portuguesa que pode ser 2 coisas é o artigo, é a vogal A.
Soraya, o que é que isso tem a ver? Simples. Eu já disse a vocês que crase é a fusão de duas vogais idênticas. Então, pode ser O com O, I com I, A com A, E com E, U com U. Mas por que eu não vejo o acento indicativo de crase no U? Eu não vejo no E, eu não vejo no I, eu não vejo no O. É simples. Por quê? Porque você só vai botar o acento indicativo de crase, que se chama acento grave, quando esta vogal tiver duas funções diferentes. E qual é a única vogal que pode ter duas funções diferentes na língua portuguesa? O A. Digam aí para mim se entenderam a razão de só ter acento indicativo no A. Digam aí para mim, porque eu vou fazer uma perguntinha agora. Deu para entender? Pronto. Aí eu queria que vocês me respondessem o seguinte, baseado no que eu acabei de falar, por que na palavra aguardente não tem um acento indicativo de crase? Por que não tem um acentozinho aqui? Por que em caveira não tem um acento indicativo aqui de crase? Para dizer que ocorreu crase. Por quê? Diz aí para mim. Aguardando vocês pensarem e me dizerem, tá? Por quê? Exatamente, a resposta é esta. Porque aqui, o que vai acontecer? Aqui eu tenho o A de água, vogal, e tenho o A de ardente, vogal. Não são duas funções diferentes. Perfeito. Então, vamos lá. Quando é que nós usamos o acento indicativo de crase? Ou seja, quando é que nós usamos o acento grave? Quando a resposta é muito simples, quando eu tiver os dois A. Eu tiver o A preposição e eu tiver o A artigo. Então, nessa frase, vou à praia, vou àquela cidade. Eu queria dizer a vocês que só são 3 casos, tá? E vocês não vão ficar assim, meu Jesus, mentira. Eu juro, são 3 casos. E aqui tem 2. Vamos lá. Vou à praia. Ó, o verbo ir, né? Vou, ó. Você diz vou para algum lugar ou você diz vou a algum lugar. Esse verbo tanto pode se ligar à próxima palavra com a preposição a, para, quanto com a preposição a. É uma escolha. O verbo gostar, ele só pode se ligar com a preposição de. É a regência dele. O verbo ir, ele aceita tanto para quanto a. Tudo bem até aí? Tranquilo? Massa. Então, se eu disser que eu vou para praia, o que vai acontecer? Eu vou botar aqui. Vou para praia. Não é isso? Vou à praia. Preste atenção. Esse a, quem exigiu foi o verbo ir. Esse para, quem exigiu foi o verbo ir. Verbo, né? Vou. Aí eu te pergunto uma coisa. Praia aceita o artigo feminino? Não sei. Aí eu vou dar uma dica para você. De cara, eu sei que praia é um substantivo feminino. E se é um substantivo feminino, aceita artigo, tá certo? Tudo bem. Mas vamos fazer o seguinte: pega a palavra praia e cria uma oração qualquer aí. Qualquer oração. De modo que praia seja o sujeito da oração. Tipo, a praia de Fernando de Noronha é linda. Quando eu boto praia como sujeito nessa oração, apareceu o a, apareceu a praia é bonita, ótimo. Apareceu o a. Então, quando você tiver dúvida se a palavrinha recebe ou não o artigo a dica é construa uma oração em que essa palavra apareça como sujeito. Se o a aparecer, é porque ela recebe o artigo a.
Entenderam isso? Se não entendeu, no próximo exemplo você vai entender, porque eu vou continuar falando sobre isso. Então, vamos só para cá. Todo mundo entendeu que o vou existe a preposição para ou existe a preposição a, não é? Entendeu? Aí, quando eu vou para a palavra praia, eu sei que a palavra praia aceita o artigo a. E eu vou botar o a aqui. O que vai acontecer com essa oração? Eu vou dizer, vou para a praia. Vou para a praia. E esse eu vou dizer o quê? Vou à praia? Não, eu vou dizer vou à praia. O que vai acontecer? Na minha oralidade, eu não vou dizer vou à preposição, a artigo praia. Eu vou dizer vou à praia. Veja que houve a fusão na oralidade desses dois a. Como é que eu indico que houve essa fusão? Colocando o acento indicativo de crase. Deu para entender aí, galera? Deu para entender aí? Falem aí para mim. Aí, esse é o primeiro caso. E aí vamos para o segundo. Segundo caso vou pegar o próprio verbo vou. Vou a. Vou para. Tudo bem. Só que agora você vai dizer vou àquela cidade. Ó, presta atenção. Vou para aquela cidade. Tudo bem. Vou para, esse verbo exigiu a preposição, aquela cidade, tá ótimo. E se eu botar vou a aquela cidade? O que vai acontecer? Esse a é a preposição desse verbo. Entendi, prof? Entendi. Quando você vai falar essa frase aqui, como é que você diz? Essa você diz, vou para aquela cidade. E nessa você diz como? Vou a aquela cidade. É assim que vocês dizem? Vocês dizem assim, vou a aquela cidade? Simplesmente na oralidade você diz, vou àquela cidade. Ou seja, esse a com este a se fundiu. O a preposição e o a de aquela. Neste caso, duas funções diferentes. Um é preposição e o outro é vogal. O que é que vai acontecer? Vai haver o acento indicativo de crase no aquela para dizer que houve essa fusão na oralidade. E há também na escrita. Digam para mim se vocês entenderam esta ideia. Porque é só isso. E eu sei que alguém deve estar dizendo assim, mentira. Mentira. Eu juro que é só isso. Só tem mais um caso, tá? E aí vou simplificar a vida de vocês. Vou simplificar. Então, digam para mim aqui, se eu fosse pedir para vocês de me dizerem uma regra, quando é que se usa acento indicativo de crase? Quando é que eu uso acento grave? Perdi um monte de ponto na redação por causa de uma leseira dessa. Mas, minha gente, é tão sério isso. Tão sério. E aí, vamos falar de uma coisa... vamos falar de uma coisa muito importante que vocês têm cometido, muito grave. Ó, o verbo visar. O verbo visar, ele pode ter dois sentidos diferentes, tá? Ele pode ser o sentido de ver, como ele pode ser de objetivar. O que é que vai mudar? Simples. Se eu quiser fazer com que esse verbo tenha o sentido de objetivar, eu vou dizer visar a. Se eu quiser que tenha o sentido de ver, eu boto visar e não boto a preposição a. Então, eu, Soraya, viso o computador agora. O que é que eu estou dizendo a vocês?
Visar aqui está em que sentido? Falem para mim. Rapidinho para a gente ganhar tempo. Ver. Isso. Porque não tem a preposição a, certo? Mas quando eu chego na conclusão, eu quero dizer o seguinte: essa medida, deixa eu só apagar aqui. Eu quero dizer assim: essa medida tem como. Não, eu vou botar tem como não, vou botar assim, visa, né? Eu ia botar tem como objetivo. Não. Essa medida visa. E aí, visa, vou botar aqui, aperfeiçoamento da estrutura física dos deficientes. Foi à toa aqui. Essa medida visa aperfeiçoamento. Visa aqui, a gente está entendendo que a pessoa quer dizer que é objetivar. Concordam comigo? Então, para ser objetivar, eu tenho que botar a preposição a. Essa medida visa a aperfeiçoamento. E aí, aperfeiçoamento é uma palavra masculina. Então, vai ter o quê? Um O, não é? Visa ao aperfeiçoamento. Porque esse O aqui é o substantivo que acompanha aperfeiçoamento. E esse A aqui é do verbo visar. Aí, quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Diga aí, falem comigo. Falem comigo. Eu vou só fazer um negócio aqui. Vão falando, vão tirando dúvidas, vão comentando. É muito importante para mim, tá certo? Essa medida visa deixa eu dar uma palavra aqui. Meu Jesus, me ajudem, me diga aí, visa o quê? Me dá uma palavra. Visa promover, tá certo, vou botar promover. Visa promover um debate saudável. Visa aqui, tá com que sentido? Ver ou objetivar? Objetivar, não é? Então, aqui eu vou colocar exatamente, visa a promover. Professora, que coisa estranha! Exatamente. O verbo visar, no sentido de objetivar, exige a preposição a. Mas eu nunca coloquei, nunca tiraram o ponto meu. Que bom! Quando a palavra for um verbo, a gente até esquece disso, mas você agora já sabe que esse verbo exige a preposição a, vai colocar. E se no lugar de promover fosse... Obrigada. Chegou agora a palavra promoção. Essa medida visa a promoção de um debate saudável. E agora? O que ia acontecer aqui? Ia acontecer que o verbo visar exige a preposição a, para ter sentido de objetivar. E a palavra promoção? Coloca promoção como sujeito de uma oração. Inventa uma frase em que a palavra promoção é o sujeito de uma oração. Inventa uma frase aí. Opa, apareceu aqui. E apareceu aqui no reservado, exatamente. A promoção da Adidas está espetacular. Então, promoção, aqui, ó, aparece, quando eu boto a promoção da Adidas,
Então, quando eu coloco essa palavra como sujeito de uma oração, naturalmente aparece o artigo. Isso quer dizer o quê? Que essa palavra aceita artigo. Como eu tenho dois A, eu pergunto. Na fala vai ficar assim, essa medida visa a promoção de um debate saudável. É assim? Não. A gente diz, essa medida visa a promoção. Houve a fusão na oralidade e também houve na escrita. E eu indico que houve essa fusão com esse acetificativo de crase. Meus amores, tudo bem por aí? Tranquilo? Então, qual é o primeiro caso de crase? É quando eu tenho, sempre vai ter que ter uma palavra, sempre vai ter que ter uma palavra que pede a preposição a. Sempre, sempre, sempre. Uma palavra pede a preposição a. E a segunda palavra é o quê? Uma palavra que aceita o artigo a. Quem é que aceita o artigo a, minha gente? Me diga qual é a palavra na língua portuguesa que aceita artigo a. Quem é? Menino aceita artigo a. Promover aceita artigo a. Você aceita artigo a. Só quem recebe a palavra feminina. Perfeito. E aí, o segundo caso é quando eu tenho. Primeiro caso é quando eu tenho palavra feminina. Pronto, entendeu? E a segunda é quando eu tenho o quê? O pronome aquele, aquela e aquilo. Professora, você jura? Eu juro. Primeiro caso é esse e o segundo caso é esse. Vamos para o terceiro? Vamos lá, que eu quero fazer um exercício com vocês, bem interessante. Vamos lá. E aí, vamos me diga só por que aqui não tem acento indicativo de crase. Me diga só por que aqui não tem. Professora, tem alguma dica para indicar a necessidade da preposição a ou só indica a gramática mesmo? Meu amor, a gente sabe na sintaxe. Eu te pergunto, a gente precisa ler a gramática para a gente saber que gostar exige a preposição de, que confiar exige a preposição em, faz parte da oralidade. Então, é uma questão mesmo da gente se acostumar com a registro das palavras. E quando tiver dúvida, procurar um dicionário ou uma gramática. Alguém pode me dizer aqui por que não se usa crase em casos como a cidade fica a 80 quilômetros? Vamos lá? Quem me diz? Para a gente ganhar tempo. Quem me diz por que não tem? Porque tem número. Número, vamos lá. Coloca 80 quilômetros como sujeito da oração. 80 quilômetros. Diz aí para mim, 80 quilômetros. Não tem artigo. Exatamente. 80 quilômetros é a distância percorrida por um bom atleta. 80 quilômetros é a distância percorrida por um bom atleta. Não aceita artigo. Concordam comigo? Me digam, por exemplo, por que aqui não tem? Não se usa nesse caso. Ela deu um livro a Pedro. Por que não? Ó, vamos só pensar uma coisinha. Pega a palavra Pedro. Coloca como sujeito de uma oração. Pedro é bonito. Pedro é bonito. Pedro recebe artigo a? Não. Então, esse a aqui é apenas o quê? Preposição. Porque, ó, ela deu. Quem dá, dá algo a alguém. Então, ela deu um livro, é o algo. A, que é a exigência do verbo, alguém, que é Pedro. Então, Pedro é uma palavra masculina, não aceita artigo a. Perfeito. Então, esse a só é preposição. Esse a só é preposição, porque 80 não vai aceitar artigo feminino, nem Pedro vai aceitar artigo feminino. Agora, minha pergunta é, se no lugar de Pedro fosse Pietra, como ficaria? Ela deu um livro a Pietra.
Tem dois A ou um só? Aí vamos lá. Veja. Pega Pietra e coloca como sujeito de uma oração. Coloca, gente, vocês como dica, para vocês saber se Pietra aceita ou não artigo, coloca como sujeito de uma oração. Vamos lá. Pietra é uma menina bonita. Sim? Pietra é uma menina bonita? Nós, aqui do Nordeste, usamos a Pietra é uma menina bonita? Nós? Não. Mas lá no Sul, as pessoas dizem a Pietra é uma menina bonita. Então, veja só. Esse a é uma preposição, o verbo pede. Agora, esse artigo aqui, existem lugares que vão colocar e existem lugares que não vão colocar. E é por isso que, neste caso, essa acento indicativo de crase vai ser o quê? Facultativo, opcional, vai depender do dialeto. Se algumas cidades utilizar o artigo antes de palavras de nomes próprios, feminino, ok. Se em algumas cidades não usar, não coloca. Simples assim, tá? Então, de forma geral, masculino não recebe artigo, número não recebe artigo. E, por fim, não se utiliza em casos como prefiro viajar, prefiro isso a viajar de trem. Por que não tem? A gramática aceita as variações regionais. E neste caso, por que não tem? Prefiro, ó, quem prefere algo a isso. A gente tem uma maneira de dizer, prefiro isso do que, né? Não. Quem prefere algo a alguma coisa. Porque nesse caso, eu não tenho acento indicativo de crase. Quem me diz? Vocês cometem esse erro demais. Viajar é verbo, pô! Viajar é verbo. Gente, a regra é clara. Só antes de palavra feminina. Antes de pronome aquilo, aquele e aquela. Fora isso, tchau. Tchau. Não tem. Não tem. Parem de complicar. Não tem. Igual a justificativa. Viajar é verbo. Pedro é nome masculino. 80 quilômetros é numeral. Tá. Eu tenho dúvida, professora. Então, se você tem dúvida, o que é que você deve fazer? Pega a palavra viajar. Viajar. E coloca como sujeito de uma oração. Viajar é bom demais. Viajar é bom demais. Você bota a viajar é muito bom? Não. A viajar é bom demais? Não. Entenderam aí? Tranquilo? Sim ou não? Eu quero fazer um exercício com vocês. Vamos fazer um exercício comigo? Bora? Depois desse exercício, aí eu vou dar a terceira regra. Se fosse a viagem, teria. Isso, eu prefiro... vamos ver paralelismo. Eu prefiro... Não consigo colocar a viagem. Prefiro arrumação a viagem. Nada a ver. Paralelismo não ficou legal, mas é exatamente isso. Viu? Vamos fazer o seguinte. A ideia é o seguinte. Ó, presta atenção. Poucos convidados compareceram à festa de formatura. A minha pergunta é, aqui vai ter um acento indicativo de crase? Como de acha eu sei, professora? O que é que eu vou querer que vocês façam? Assim, ó, presta atenção. Poucos convidados compareceram. Quem comparece, comparece a algum lugar. Então, quem comparece, comparece a. Então, esse verbo pede a preposição a. Concordam comigo? Sim ou não? Respondam, já bota os dedos aí na tecla e já ficam respondendo, porque já sabe como eu sou, né? Eu quero me sentir conversando com alguém. Bom, massa, muito bem, obrigada. Pergunto a vocês, festa de formatura aceita artigo? Festa de formatura aceita artigo? Não sei. Bom, de cara eu já sei, festa de formatura é uma palavra feminina, mas eu estou em dúvida. Como é que a gente faz para tirar dúvida? Pega essa expressão, festa de formatura, e forma uma frase, de modo que festa de formatura apareça como sujeito. Como é que fica?
A festa de formatura foi maravilhosa. Aceita o artigo A. Massa. Se eu tenho os dois A, quando eu vou falar, eu vou dizer como poucos convidados compareceram à festa de formatura. É assim que eu digo? Não, não é assim que eu digo. Eu digo, poucos convidados compareceram à festa de formatura. Então, há uma fusão na oralidade. E para indicar que houve uma fusão na escrita, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um acento indicativo de crase. E vai ficar assim. Simples, desse jeito aqui. Poucos convidados compareceram à festa de formatura. E aí, gostaram da dinâmica? Prof, e eu vou fazer isso sempre, ó. Lembra que a gente trabalhou aquela ideia de consciente, inconsciente? Incompetente, inconsciente. Então, eu sou hoje, vocês são. Alguns já são competentes, outros estão incompetentes, mas são conscientes dessa competência, dessa incompetência, não é? O que é que vão fazer agora? Treinar. De tanto treinar, vai se tornar consciente e competente. Aí, depois de tanto treinar, vai se tornar competente e inconsciente. Nem vai saber que sabe. Somente isso. Então, vamos para cá. Eu vou aguardar vocês. Então, veja só. Ninguém vai responder de cara. Eu vou dar 10 segundos. Aí vocês colocam a resposta no chat. E quando eu disser já, aí vocês, pá, colocam enter. Tá bom? Nesse caso, vou fazer com vocês a B, a partir da C, que eu vou fazer dessa maneira. Caminhamos pela avenida perpendicular à praia. Neste caso, tem ou não tem? Bom, vamos tirar a dúvida. Vamos pegar aqui a caneta e vamos tirar a dúvida. Eu digo assim, caminhamos pela avenida perpendicular. Se é perpendicular a gente já sabe disso, faz parte da nossa organização. Então, ó, caminhamos pela avenida perpendicular a. Perpendicular exige, é um nome que exige a preposição a. E praia aceita artigo? Bom, estou em dúvida. Vou botar como sujeito. A praia hoje estava maravilhosa. Ah, aceita o artigo. Neste caso, quando eu ler, eu vou dizer como? Caminhamos pela avenida perpendicular à praia. É assim? Não, não é. Como é que a gente faz? A gente diz, caminhamos pela avenida perpendicular à praia. Então, houve a fusão desses dois A. Um que é preposição e um que é artigo. Deu para entender aí, galera? Deu para entender? Desesperada, porque tem 36 pessoas que não estão vendo essa aula. 36, metade da turma, né? Nós temos 42 aqui, mas vamos embora, ainda bem que ela está gravada. Vamos agora para a próxima. Quantos alunos encontraram a solução do problema? Tem ou não tem acento indicativo de crase? Eu vou dar 10 segundos contado no relógio. Anote aí, você vai colocar sim ou não, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enter. Tem ou não tem? Não tem. Não tem. Não tem, gente. Vamos lá? Quantos alunos encontraram? Quem encontra, encontra algo. Não pede preposição. Agora eu pergunto, solução do problema pede, aceita artigo? Não sei. Vou pegar essa expressão e vou colocar como sujeito. Vamos lá? A solução do problema foi encontrada. Ah, tem artigo. Aí eu pergunto, tem ou não tem acento indicativo de crase? Não tem. Por quê? Porque só vai ter o artigo, não vai ter a preposição. Eita, que pegadinha, hein? Mas foi só atenção, gente. Quem encontra, não, ninguém encontra, eu encontrei alguma coisa. Não, quem encontra, encontra algo. Isso. E agora, D, vou contar 10 segundos também, vão com calma, tá? As crianças facilmente se afeiçoaram a você. Tem ou não tem acento indicativo de crase? Ou seja, existe a fusão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enter.
Muito bem, não tem. Por quê? As crianças facilmente se afeiçoaram. Quem se afeiçoa a você. Esse verbo exige a preposição a. Mas você não aceita artigo feminino, não é? Por quê? Primeiro, quem é que aceita artigo feminino? Palavra feminina. Você é palavra feminina? Não, você é pronome. Tá. Mas eu estou em dúvida. Então, coloca essa palavra você como sujeito de uma oração. Você foi bem na prova hoje, hein? Não, não aceita artigo. Então, não tem. E essa outra agora. O pesquisador retornará à região no próximo ano. Tem ou não tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enter. Muito bem. Sim, o pesquisador retornará. Quem retorna, retorna a algum lugar. Faz parte, vocês já sabem disso. E região? Região aceita artigo, palavra feminina. Coloca como sujeito em oração. A região está muito seca. Aceita o A. Quando eu digo o pesquisador retornará a região no próximo ano, não. O pesquisador retornará à região no próximo ano. Então, existe a fusão de duas vogais idênticas. E aí, o que acharam? Ainda vamos continuar, tá? Temos ainda uma segunda parte do exercício. Mas o que vocês acharam? Está sendo difícil? Diz aí para mim. O que é que acontece? Há tantas regras, né? São tantas regras desse assunto que você fica ligado na regra e esquece, de fato, de entender a situação. Então, é isso. O que acontece? O que eu estou pedindo para você agora é só para pensar. Então, eu já dei um monte de regra para você e você nem sabe que é regra. Só pela prática, entendeu? Só pela prática. Vamos para cá. Agora, eu vou fazer diferente. Eu vou querer que vocês anotem aí, rapidinho, as respostas. F, G, H, I, J. Só até a J. Eu vou dar para vocês 15 segundos para vocês colocarem aí. Tentarem preencher. Só é colocar se o F tem ou não tem, G, H, I, J. 10 segundinhos para vocês fazerem isso. 15, 15. Vamos lá. 15. E aí, minha gente, vamos ver as respostas para ver se deu certo? Vamos ver aqui. Ó, ele pretende ir nas férias a Blumenau. Vamos lá, tentar agora. Vazou. Já estão botando a resposta aqui. Vamos lá, vou corrigir com vocês, tá certo? Quero ver ninguém mais errando isso. Ninguém. Então, ele pretende ir nas férias a. O verbo ir exige a preposição a. E Blumenau? Aceita ou não aceita artigo? Vai entrar naquela história, né? Blumenau. Blumenau é linda. Ou a Blumenau é linda. Vai depender de quem fala em qual região. Então, nesse caso aqui, ela vai ser o quê? Facultativa, opcional. Porque em algumas regiões vai ter o a, em outras não. No nosso caso, por exemplo, tem... como é o nome dele? Tem Carlos do Rio de Janeiro, né? Não sei, Carlos, me diz aí, vocês falam a Blumenau, né? O Rio de Janeiro, a Campina Grande, o Recife, é assim? Se nessas regiões se falarem com o artigo, então o que vai acontecer? Vai ter aqui. No nosso caso, especificamente, a gente não utiliza o artigo antes de palavras
nomes próprios, a gente não utiliza. Então, aqui poderia, é facultativo, tá bom? Entendido? Agora, ele pretende ir nas férias a Bela Blumenau, e neste caso, ele pretende ir a... E Bela Blumenau, aceita ou não aceita artigo? Bom, vou colocar como sujeito em oração. A Bela Blumenau estava fenomenal esse final de semana. Tem um artigo. E alguém vai dizer, professora, me explique isso. Vou dizer. Aqui é uma regra, que vocês não precisam saber dessa regra. Basta fazer do jeito que eu estou dizendo que funciona. Mas a regra é o seguinte, toda vez que você tiver um nome feminino próprio, se ela vier adjetivada, a crase é obrigatória. Bom, precisa mesmo vocês decorarem isso? Ou do jeito que eu estou ensinando é válido? Funciona? O que é que vocês me dizem? Querem decorar as regras tudinho ou preferem fazer assim, de forma funcional? Estão me ouvindo? O que é que acham? Assim, né? Melhor assim. Faz mais sentido, né, minha gente? O embaixador fez elogios às declarações do cônsul alemão. E agora? O embaixador fez elogios. Quem faz elogios a alguma coisa. E declarações do cônsul alemão? Aceita artigo? Eu boto as declarações do cônsul alemão foram elogiadas. Tem artigo. Nesse caso, eu vou fundir esses dois A e vai acontecer o acento indicativo de crase. Quem aí errou? Tá dando para entender? E nesse caso, ele nos prometeu que não voltará àquela cidade. Tem ou não tem? Tem ou não tem? E tem ou não tem? Tem. Sim, muito bem. Ele nos prometeu que não voltará. Quem não volta, não volta a algum lugar. A. E aí, quando eu vou falar, eu digo, ele nos prometeu que não voltará àquela cidade? Não. Nós vamos fundir e vai ficar aquela. Massa, tranquilo, gente? Até aí, tranquilo? Estou chegando quase no fim. Vários funcionários aspiravam a aquele cargo. O verbo aspirar é a mesma coisa do verbo visar, tá certo? O verbo aspirar tem o sentido de aspirar, ó. Aspirou o ar. Aspirar no sentido de objetivar, assim como o verbo visar, vai exigir a preposição a. Então, vários funcionários aspiravam. Ele está aspirando o cargo ou ele está desejando? Desejando. Então, nesse caso, para indicar que é desejando, eu vou botar o a. E vai ficar, vários funcionários aspiravam àquele cargo e vai ter a fusão. Tudo bem entendido agora? Fechamos. Última regra. Última. Terceiro caso. É aqui. Vamos lá? São muitas as regras às quais os motoristas não obedecem. Gente, ó, aqui é muito... Você tem que entender só o seguinte. O verbo obedecer, ele exige quem obedece aos pais. Ou desobedece aos pais. Não é obedeço o meu pai. Obedeço minha mãe. Não, eu obedeço a minha mãe. Eu obedeço a meu pai. Essa preposição é exigida pelo verbo obedecer, tá? Então, ó, os motoristas não obedecem. Não obedecem às regras. Vamos com calma aqui. Vamos lá? Os motoristas não obedecem às regras. Nesse caso, teria o acento indicativo de crase, porque o verbo obedecer exige a preposição a, e regras também exige acento artigo. Entendido, prof? Tranquilo? Massa. Agora, aqui, são muitas as regras. Vou botar uma barrinha. São muitas as regras, às quais os motoristas não obedecem. Ó, as quais está retomando as regras. No lugar de as quais, aqui tem as regras. É um pronome relativo. Lembram disso? Então, os motoristas não obedecem
as regras. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Então, ia fundir o a de obedece a as de regras. Concordam? Só que o que aconteceu aqui? No lugar de ter as regras, tem as quais. Gente, deixa eu só resumir bem rapidinho para vocês entenderem uma parada fácil, fácil, fácil. Mas é o seguinte, ó, só existem 3 situações de uso de crase. Palavras femininas, eu já expliquei. Casos em que há o pronome demonstrativo, e você já sabe quais são os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo. Vai fundir o a com o a de aquilo, aquele e aquela. E pronomes relativos. Agora, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Quais são os pronomes relativos que nós temos? Que, quem, onde, cujo, os quais, as quais, o qual, a qual. Vocês concordam comigo? Vocês estão aí? Estão aí? Gente, se só tem acento indicativo grave, quando eu tenho a preposição a mais o a de palavra feminina, mais o a do pronome demonstrativo, aquele, aquilo e aquela, e o a de pronome relativo. Qual é o pronome relativo que tem um a para poder se fundir? Esse não tem, esse não tem, esse não tem, não tem, não tem. Então, o único pronome relativo que pode receber é o a qual. Por quê? Porque vai pegar esse a com esse a de a qual. Deu para entender? Deu para entender? E aí, agora, você deve ter entendido, só que você está dizendo assim, professora, mas na prática, às vezes é difícil entender, né, professora? Porque nesse caso, você vai ter que dominar um pouco de pronome relativo e de regência, tá? Então, eu vou somente trazer esse exemplo e eu vou fechar esse momento da nossa aula, tá? Porém, fica aqui até o fim, mais 2, 3 minutinhos, a gente vai fechar. E aí eu vou explicar um negócio interessante para vocês. Bem calma, para ficar tranquilo. Ó, nesse caso aqui, foi o que aconteceu. Ó, extensão, para a gente terminar com um exercício bem top. São muitas as regras às quais os motoristas não obedecem. São muitas as regras, ó, às quais os motoristas não obedecem. Os motoristas não obedecem as regras. As quais aqui está substituindo as regras. Então, vai fundir esse a que o verbo pede com esse a de as quais. Então, nesse caso, vai ficar assim. Talvez você olhe e diga, eita, prof, vou assistir novamente essa parte, porque deu uma bagunçadazinha. É só costume. Só costume, porque você não está habituado a pensar sobre isso. E aí, se você assistir essa aula de novo e pensar sobre, vai ficar mais fácil. Então, pensa sobre a situação e aí vai ficar mais fácil em outras situações você utilizar. Eu quero agora fazer um exercício com vocês. E ó como é rápido. É só essa folhinha aqui, ó. Só essa. E a gente encerra, tá? Olha só. A pessoa colocou assim, contudo, o monopólio administrativo, bem como o direito à mobilidade urbana, restrita a uma minoria social, revelam que os desafios frente ao problema decorrem de um olhar mais individualista do que coletivo, enfraquecendo o contentamento popular. Vou nem querer entender a frase. Eu quero aqui que vocês vejam a questão da crase, tá? Então, aqui apareceu o a 2 vezes, tá certo? Apareceu aqui e apareceu aqui. Um não tem e outro tem crase. Aí a minha pergunta é, a pessoa fez o quê? Tá tranquilo? Vamos lá? Vamos fazer esse exercício. Contudo, o monopólio administrativo, bem como o direito, quem tem direito a alguma coisa. E mobilidade, aceita artigo? A mobilidade urbana é um problema no Brasil. Aceita. Então, nesse caso, tem os 2 A.
Portanto, aqui deveria ter o acento indicativo de crase. Bom, contudo, o monopólio administrativo, bem como o direito à mobilidade urbana, restrito a... Se é restrito a... Uma aqui é o artigo. Minoria aceita artigo, mas a pessoa usou o artigo aqui. Qual foi o artigo? O artigo indefinido. Tem como usar esse acento indicativo de crase? Não tem. Não tem. Por que não tem? Para ter esse acento indicativo de crase, eu tenho que ter a preposição mais artigo. Só que aqui veio a preposição e veio a... E no lugar do artigo definido veio o quê? Um artigo indefinido. Então, aqui não tem. Ela simplesmente trocou. Quem acertou aí? Quem observou? Tranquilo? E nesse caso aqui? Eu vou dar 10 segundos para vocês me dizerem. 10 segundos para vocês me darem a resposta, tá certo? Nos dois casos. 10 segundos. E aí, estou vendo aqui respostas, tá? No 2 não tem. Vamos ver aqui. Vamos ler. A princípio, vamos lá com vocês? A princípio, é válido pontuar que, durante o governo de Juscelino Kubitschek, a indústria automobilística e, consequentemente, as rodovias ganharam bastante notoriedade e desenvolvimento em relação a... E aqui, outras formas de transporte. Professora, estou em dúvida. Como é que a gente tira a dúvida? Coloca outras formas de transporte como sujeito de uma oração. Outras formas de transporte foram encontradas. Ou, as outras formas de transporte foram encontradas. Parece ser opcional, não é? Algumas pessoas vão botar tendo e outras não. Outras formas de transporte, esse pronome aqui, ó, ele já está tentando indefinir. Então, naturalmente, é como se a gente não tivesse, mas ela vai ser opcional. Pelo que eu acabei de dizer a vocês, eu digo, as outras formas de transporte foram encontradas, eu posso dizer, outras formas foram encontradas, é opcional. Nesse caso, não vou trabalhar a regra, eu vou trabalhar a funcionalidade. Então, se você quiser colocar, você coloca. Se você não quiser, não coloca. Mas, de forma geral, esse outras aqui, ó, como pronome indefinido, está querendo justamente não definir. Então, é mais provável que você não utilize. Certo? E nesse aqui? A princípio, é necessário destacar que o crescimento da precariedade do sistema rodoviário, ao demorar por apresentar medidas eficientes quanto a relação a, vai ter esse A aqui, que vai exigir pavimentação. A pavimentação da estrada foi fiscalizada. Vai ter o A. Então, aqui vai ter o acento indicativo de classe. Tranquilo? O que é que acharam? Complicado ou não? Tranquilo? Sim? Gente, só para fechar a nossa aula, deixa eu dizer só uma coisinha a vocês. Anotem aí para a gente fechar, tá? Ponto 1. Só existem essas 3 regras. O que você precisa fazer agora é ficar somente atento e atenta a utilização. Faz essa coisa mecânica mesmo, mecânica. E aí depois vai se tornando uma coisa habitual. E se tiver dúvida, usa a regra. Tá bom? Só esses 3 casos. Só que aí você vai me perguntar assim, professora, e quando eu digo assim, às 13 horas começa a aula, por que tem esse indicativo de classe? Aí, olha para mim
para eu dizer. Existem além das 3 regras, existem 3 situações, que eu vou trabalhar em outro dia com vocês, em que a gente utiliza o acento indicativo de crase. São o quê? Expressões femininas, com valor de advérbio, com valor de preposição e com valor de conjunção. Pronto. Às 13 horas é um advérbio de tempo, não é? Então, expressões adverbiais femininas com o AS, com o A, vai receber acento indicativo de crase. Estou falando só de forma geral. Ele viajou às pressas. Ele viajou. Às pressas foi o modo, advérbio, ó, de modo. Advérbio de modo. E aí, eu estou trabalhando bem rapidamente com vocês, mas são 3 casozinhos. Expressões adverbiais, expressões conjuntivas, expressões prepositivas femininas, ou seja, que aparece o A, tá? Ele está à direita de fulano. À direita de vai ser uma expressão prepositiva. Então, expressões que indicam preposição, conjunção ou conjuntivas são poucas. Poucas. Fica para uma próxima aula. Elas recebem acento indicativo de crase. E aí eu fico só devendo isso para vocês. Mas a base de crase, a regra, vocês já aprenderam. Então, eu desejo que essa aula tenha funcionado, que você, a partir de então, olhe para o seu texto, verifique quando você cometeu erros de uso ou de não uso. Vai lá, dá uma conferida e verifique se agora você consegue melhorar. Tá bom? Desejo uma semana maravilhosa, um final de semana de descanso. Nós merecemos descansar uma semana. Então, descansa, relaxa a mente, porque depois do feriado a gente vai pegar com tudo. Então, descansa bastante, tá certo? Então, fica aguardando quando a plataforma voltar a funcionar, para você mandar a sua produção. Lembrando que nós vamos ter quase 15 dias aí para corrigir, porque semana que vem é feriado e os professores vão estar, de fato, viajando, desfrutando, descansando. Então, alguns vão corrigir essa semana, outros vão corrigir só depois do feriado. Então, sem pressa, para nada. Vamos desacelerar e vamos aumentar a nossa produtividade. Um grande beijo, espero ter ajudado, espero que você possa assistir essa aula novamente e ela possa ser produtiva para você. O pessoal que está em casa assistindo essa aula gravada, desejo o mesmo e qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Que bom, obrigada, Dia dos Professores, semana que vem. Um dia muito feliz para mim. Muito obrigada por me fazerem professora, por me permitirem exercer a função que eu mais amo na minha vida. Muito, muito obrigada pela confiança. Muito obrigada por me deixarem ser professora de vocês por este ano de 2021. Um beijo, um beijo, um beijo. Bom feriadão.